Turma, nós estamos trabalhando agora finzinho do livro de Atos e um texto bem interessante, cujo título bem assim teológico, profundo que eu estou dando a esse daqui: duas tretas e um encorajamento. Nós vamos lidar com aquele finzinho do ministério do apóstolo Paulo no livro de Atos. Ele que tinha a expectativa de, após as 3 viagens missionárias, ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém sofrer, ser preso, e as expectativas estão certas, porque nós estamos estudando ele chegando em Jerusalém. Ele vai fazer um voto no templo para não ser um problema para os judeus convertidos, e ali há um engano todo. Ele é preso, o comandante o leva, ele faz um discurso em aramaico para os judeus, e depois ele testemunha sobre Jesus Cristo, naquele testemunho que é muito bom para mim e para você, que é o testemunho necessário, que é quem eu era, depois o que Jesus fez e quem eu me tornei. E o que nós vamos começar aqui, nós vamos tratar justamente do dia seguinte. Então eu vou pedir que você abra comigo Atos 22, versículo 30, é só um versículo do capítulo 22, e o restante é no capítulo 23. Então, alguém na divisão dos capítulos aqui dividiu errado. Então, 22, 30 em diante, 2 tretas e um encorajamento. É isso que nós vamos lidar neste texto. Está aí no quadro para vocês. Diz assim: no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes do sacerdote e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ou por meio dele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, pondo-se ao lado dele, o Senhor, esqueci de mudar aqui, tá? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. E só o comecinho do 12, na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração. Trabalhar com vocês então 2 tretas e um encorajamento. Eu até pensei em dar o nome de 2 inimigos e um amigo, mas assim, acho que as tretas é mais fiel o que está acontecendo aqui no texto. É interessante que vai ter briga aqui, vai ter erro, na minha opinião, vou trazer para vocês erro apostólico aqui. E há muito debate sobre esse texto, um texto que na teologia não se tem muita uniformidade, mas eu quero trabalhar da seguinte forma, né? Eu vou
trabalhar num texto, né? Vocês vão ver o texto aqui, já essa primeira parte, a primeira treta, mas vai ser trazida a treta ou a situação, que pode ser uma briga, segunda briga e um encorajamento, mas o propósito depois disso está sendo relatado aqui no texto. Então, não é uma história que é contada à toa. Cada história aqui, cada parte vai ter um propósito, e é isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, a primeira parte está aqui, nos versículos do 22:30 até o 23, 1 a 5. Então, são eventos com propósito. E a primeira briga, a primeira treta, o propósito é ensinar a necessidade de submissão a uma posição. Submissão a uma posição. Então, o texto começa lá, Paulo chegando ao Sinédrio, e dá uma olhadinha aqui, versículos 23:1. Fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos. Paulo começa dizendo, de forma muito amistosa, ele começa com meus irmãos, como ele sempre se dirige às pessoas ali, e diz: tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda boa consciência. E é interessante que Paulo não está falando que ele não peca, não está mencionando aqui a sua conversão, ele já tinha pregado no dia anterior, mas ele está mencionando a visão que ele tem de si mesmo em relação à lei judaica. Ele, como judeu, ele está o Sinédrio, não sei se os irmãos sabem, é um lugar de julgamento, mais ou menos com a quantidade de pessoas que tem aqui, 100, 120 pessoas, e eles são os líderes judaicos divididos em grupos: fariseus, saduceus, tem escribas, enfim, tem pessoas mais ou menos independentes desses grupos, e eles julgavam as questões religiosas. Então Paulo chega lá e fala o seguinte: como judeu, eu tenho a minha consciência tranquila. Ao dizer isso, o sumo sacerdote, que estava lá, alguns comentaristas vão dizer que possivelmente não estava usando as vestes sacerdotais, né? É que nem pastor, né? Poucas vezes que os irmãos me viram de gravata, o que eles falaram? Está vestido de pastor hoje, né? Então, pois é, o sumo sacerdote, ele tinha vestes que o identificavam, possivelmente ele está sem essas vestes, e conforme o sumo sacerdote ouve que Paulo tem uma boa consciência, ele ordena para as pessoas que estão perto de Paulo que vão lá e dá um tapa na cara do apóstolo Paulo. É interessante que você pensa assim, mas o que Paulo disse de tão grave para tomar um tapa na cara, né? Um dos comentaristas diz assim: ao dizer que ele tinha uma boa consciência como judeu, isso representava a petulância de um criminoso empedernido que merecia um tapa na boca. Ou, como o Hernandes Dias Lopes diz, Paulo era um deturpador da religião judaica que precisava ser humilhado e condenado. Essa é a visão do sumo sacerdote. O apóstolo chega e fala: eu tenho agido como um judeu de boa consciência. E aí o sumo sacerdote: é como judeu? E dá um tapa na boca do apóstolo Paulo. Deixa eu só trazer para vocês como realmente Paulo se considerava alguém, em termos de religião judaica, mesmo antes da conversão, alguém que cumpria os requisitos da religião judaica, embora ainda não fosse convertido. Abra comigo Filipenses capítulo 3, versículo 4. Nós vamos ler, veja, eu quero mostrar para vocês que Paulo faz uma afirmação baseada numa história. E vocês devem saber que Paulo foi criado junto com essa turma aqui do Sinédrio. Ele foi discípulo de Gamaliel, que em outros momentos participou do Sinédrio, um dos grandes mestres da época. E olha o que Paulo fala, como foi criado dentro da religião judaica. Filipenses capítulo 3, versículo 4, a segunda parte do versículo 4. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, como judeu, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então é por isso que Paulo fala que ele é alguém de boa consciência. E Paulo então apanha na boca, o sacerdote fica furioso. E é interessante que Paulo apanha na cara. A questão de tomar um tapa na boca aqui, que é o que acontece, não é tanto a dor, mas é o desprezo. É o desprezo.
E é interessante que Paulo reage, versículo 3. Então Paulo lhe disse a ele quem? A quem mandou que ele apanhasse. Deus te ferirá, parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Muita controvérsia aqui do que acontece, não é? É interessante que Paulo sempre defendeu que diante das autoridades o proceder devia ser manso. Ele menciona isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11, dizendo assim: até agora temos passado fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa, e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Olha o que ele diz agora, falando dele e dos demais apóstolos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira, ele vai dizer o seguinte: o nosso proceder sempre é de muita mansidão. Mas 1 Coríntios foi escrito antes desse episódio. Quando ele apanha, Paulo reage e chama o sumo sacerdote de parede branqueada. A ideia de parede branqueada é que os judeus, na época do Novo Testamento, eles tinham sepulcros, e o sepulcro era feito de barro muitas vezes, né, de algum material, uma pedra, e para o judeu ao tocar um sepulcro ele ficaria impuro. Então o pessoal pintava, passava cal para ficar branco, para saber que não era para encostar no sepulcro. Então, mas a ideia de uma parede branqueada é a mesma coisa que sepulcro caiado. O que ele está dizendo? Você é um hipócrita. Você está para me julgar segundo a lei e me manda me bater. Então, você finge que é bonzinho, mas na hora de aplicar a lei você não aplica. Então, ele está dizendo que é um hipócrita. E ele diz: Deus te ferirá, parede branqueada. E é interessante que muitos comentaristas perguntam: isso é um insulto de Paulo ou é uma profecia? Interessante que poucos anos depois, Ananias ele é assassinado no Levante Judaico no ano de 66. Os guerrilheiros judeus desprezavam essa figura desse sumo sacerdote e encontram ele escondido no palácio de Herodes. Entendem que Ananias é subserviente a Roma e os próprios judeus matam o sumo sacerdote. Então, muitos comentaristas falam que Paulo faz aqui não é um insulto, é uma profecia. Talvez um pouco dos dois. Porque o que acontece em seguida no versículo 4, na primeira treta, os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Eles entendem como insulto. Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Muitos vão dizer que Paulo está sendo sarcástico, assim, não sabia que era o sumo sacerdote. Entendeu? Mas não dá para saber no texto, né? Não dá para saber. Dá para saber na voz. Mas quando ele cita o Antigo Testamento, me parece que ele admite seu erro. Eu não sabia que era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ele está citando o texto de Êxodo 22, 28. E aí você entende a situação. O que acontece é, Paulo provavelmente não tinha uma visão muito boa. Em Gálatas capítulo 6, ele diz que os Gálatas, se pudessem, dariam seus olhos para que Paulo os usasse. Então, provavelmente Paulo não enxergava muito bem. Ele termina a carta dizendo: vede com que grandes letras vos escrevo, né? Ele escrevia aquela letra grande assim, né? Possivelmente porque Paulo não enxergava bem. E nesse de não enxergar bem, se o sumo sacerdote que foi convocado às pressas pelo comandante, esse julgamento, o sumo sacerdote não estava com a roupa sacerdotal, estava longe. No começo do texto vai dizer que Paulo, fixando os olhos do sinédrio, ele vai olhar um a um aí tentando enxergar. Quando alguém manda bater na boca dele, ele fala: como que pode? Está indo contra a lei de Deus. E aí ele fala: Deus te ferirá, a parede branqueada. Aí alguém diz: meu amigo, você está falando com o sumo sacerdote. Ele fala: opa, fui além do que eu deveria. Turma, é isso que eu defendo. Sabe por quê? Apóstolos erram.
É engraçado, não é que se fosse Pedro aqui, todo mundo ia falar, nossa, Pedro não melhora, né? Impressionante. Mas não é porque é Paulo que faz tudo certo. Me parece que ele admite aqui que ele não deveria falar mal de uma autoridade. E eu quero conversar então do propósito disso daqui está sendo revelado para a gente. É para mostrar a necessidade de uma submissão a uma posição. Observa que eu não coloquei submissão a uma pessoa, mas a uma posição. Porque o texto que Paulo menciona diz, não fale mal de uma autoridade do seu povo. E eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês agora, que é o propósito então, dessa briga que eu expliquei para vocês. Paulo se excede aqui, ok? Ele não deveria ter falado assim como autoridade do povo, porque Paulo sabe de algo muito importante na teologia, especialmente do Antigo Testamento, que depois vem para o Novo, que é Deus não subverte a hierarquia. O que eu estou dizendo? Se Deus, o próprio Deus, estabeleceu as autoridades, a gente deve respeitar essas autoridades, não por quem elas são como pessoa, mas pela posição que elas ocupam. Essa ideia, ninguém gosta de submeter a nenhuma autoridade, ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta. Naturalmente, depois da queda, a gente é rebelde, não é? Pessoas desrespeitosas, elas são contagiosas muitas vezes, não é? Eu me lembro, olha, eu nem gosto dessa autoridade pessoalmente, mas eu me lembro que na abertura da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, foi vergonhoso você xingar tudo bem que chama presidenta, né? Mas é vergonhoso porque é uma autoridade. E houve aquele grito do estádio que ficou famoso e tudo mais. Há limites, turma. A Bíblia não fala para xingar as autoridades. A Bíblia fala para quê? Para se submeter e para orar. Independente se eu gosto dela ou não. Independente se o sumo sacerdote é correto ou não. E eu acho interessante que, quando você estuda a história de Ananias, Flávio Joséfo menciona que Ananias ele era filho de Nedebaeus e ele foi escolhido para ser sumo sacerdote por Herodes, que era o rei ali da Cálcida. Não é? Ele ocupou o cargo do ano 47 até o ano 59, mas ele era conhecido pela sua má fama e violência. E ele se tornou rico e influente pelos subornos que recebia. Não é? E ele foi deposto no ano 59 e depois, como eu mencionei para vocês, foi morto no ano 66, durante a revolta judaica, foi morto pelos seus próprios companheiros. O cara é um sumo sacerdote, um político, de certa forma, da pior espécie. Mas, turma, autoridades podem ser muito perversas muitas vezes, né? Mesmo assim, são autoridades. E mesmo na injustiça, a reação precisa ser branda. O que eu acho interessante é que diante do Sinédrio, Paulo não foi a primeira pessoa do Novo Testamento que tomou um tapa na boca. Abra comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 20 a 23. Jesus tomou um tapa na boca no Sinédrio. E é interessante que Jesus, ele também reage, mas reage de forma respeitosa. Olha lá, João 18, 20 a 23. Uma das autoridades ali, se não me engano, o sumo sacerdote está falando de Jesus, da sua autoridade, e faz alguma pergunta, se ele se coloca de alguma forma ali, e Jesus fala, eu já falei. Versículo 20 ele diz assim: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem em segredo. Eu nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Jesus, ele é esperto de não se condenar aqui. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Interessante que Jesus responde, mas responde de forma branda. Não insulta, não reage, não é respondão.
Porque mesmo na injustiça, a nossa resposta às autoridades deve ser branda. E que o texto me ensina no versículo 5, quando diz: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, não fale mal de uma autoridade do seu povo, é aquilo que eu mencionei para vocês, e agora de forma mais clara. A submissão não é a pessoa, a submissão é a posição. Nós tivemos que aprender isso às duras penas. Eu não vou mencionar os nomes, porque vai que eles estão... alguém assista, né? Mas nós tivemos alguns comandantes bem difíceis no exército. Tivemos alguns majores. Major, não sei se existe plural, né? Cadê o nosso major? Majores? Majores. Tivemos alguns majores que comandaram, né, ali a nossa infantaria na época, cujos apelidos entre a tropa não eram os mais agradáveis. Porque eles eram pessoas muito difíceis. Agora, quando você passava por ele, o que você tinha que fazer? Mas não gosto da pessoa. A continência não é prestada para a pessoa, a continência é prestada para a posição. E isso é muito importante, e isso precisa ser aplicado. Veja, quando o texto diz, honra teu pai e tua mãe, não está escrito na minha Bíblia, honra o Osmar e a Ângela. Está escrito teu pai e tua mãe, porque não é a pessoa, é a posição. E há pais e mães, há líderes militares, há pastores que eventualmente não são as pessoas mais honráveis. Mas ainda assim a gente honra por causa da posição e não da pessoa. O pastor Marcos Granconato, referente a certa situação que eu acompanhei um pouco sobre um pastor que estava lutando com oposição na igreja dele, ele disse assim para determinada pessoa: você pode não gostar da pessoa do pastor, mas ele é o pastor. Essa ideia de que a gente se submete por causa da posição que Deus atribuiu. E eu sempre uso esse exemplo, ele é muito importante. Quando Moisés chega diante de Faraó, ele não chega para arrancar o povo, não. Ele vai lá 10 vezes diante do Faraó e diz o seguinte: deixa meu povo ir. Observa como Deus não tira a autoridade de Faraó. E o povo só sai do Egito quando o Faraó diz assim: vai embora, pode ir. Porque Deus não subverte a hierarquia. E é isso que a gente aprende, que vai ser útil para a gente no final, que nessa primeira discussão Paulo teve que aprender, mesmo sendo um apóstolo, que ele deve se submeter a uma posição, independente dele gostar ou não da pessoa, e dessa pessoa de posição ter uma postura justa ou não. Mas como uma treta é pouco, nós temos a segunda no texto aqui, e esse texto que dia que o apóstolo Paulo teve, e aqui vem a segunda briga do texto, versículos 6 em diante, que dizem assim: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio, ele grita no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. É impressionante como as coisas mudam, né? E a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Primeiro evento foi aquela briga, e o ensino dela é que a pessoa deve se submeter à posição, mesmo quando a autoridade é incorreta. E a segunda briga aqui, a segunda treta, nos ensina, eu quero passar rapidamente por isso, que sempre que a gente estiver lidando uma posição de desvantagem com a oposição, eu devo usar eventualmente de expedientes de muita sabedoria. É interessante que os comentaristas aqui indicam que Paulo tinha uma grande preocupação nesse julgamento. Ele tinha medo de ser condenado por unanimidade.
uma condenação por unanimidade e ia colocar Paulo já no caminho da morte aqui. Então Paulo pensa numa estratégia que seja ao mesmo tempo verdadeira, ele tem que falar algo que seja verdade, e ao mesmo tempo que não promova sua condenação por unanimidade. E aí ele começa falando, ele já se posiciona. Eu sou fariseu, venho da linhagem, fui criado como fariseu, filho de fariseu. E aí ele diz algo que é verdade. Não é tudo que ele crê, mas é uma parte importante. Ele diz: eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. E quando ele fala isso, o grupo liberal, que é o grupo dos saduceus não acreditavam em nada que era sobrenatural, não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, espírito, nada. Eles eram extremamente racionalistas, mas tinham muito poder e dinheiro. Então eles tinham muita influência, mas tinham uma teologia ruim. E Paulo se coloca aqui na teologia, no lado dos fariseus, o que não é errado. Jesus vai dizer em Mateus 23, a respeito dos fariseus: façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Então o que ele está dizendo? Na teologia eles não estão tão longe, eles estão longe na prática. Então Paulo lança a bomba ali e fala: é por aquilo que os fariseus, como eu, acreditam na ressurreição, que me jogaram aqui. E aí ele acendeu o fósforo na gasolina e virou as costas e deixou a briga ali acontecer generalizadamente. Obrigado, né? Turma, sempre que a igreja enfrenta oposição, uma das formas de se lidar, a gente vai precisar de sabedoria. E a sabedoria para que essa oposição, a gente consiga eventualmente sobreviver a alguns momentos de crise, que é o caso do apóstolo Paulo aqui. Então, a sabedoria é aquela coisa que a gente deveria pedir todos os dias, e que se a gente não pedir, Deus fala que dá. Ele dá sabedoria para a gente. Mas se eu não pedir e não buscar a sabedoria do Senhor, no dia que eu precisar vai faltar. Paulo é Paulo, ele tem um acúmulo de sabedoria, ele percebe que essa condenação não pode ser unânime, então ele joga com as posições. E eu penso que, turma, os políticos têm usado a igreja de forma tão inescrupulosa tantas vezes. Eu acho que a igreja podia ser um pouco mais sábia no uso da política, em vez de ser usada por usar alguns aspectos da política. Quando a igreja ela se alia a algum político de forma acrítica, de forma a não ver os erros desse político, esse pode errar porque ele é meu, e o outro, se ele acertar, eu não vou falar nada porque ele não é meu. Não é sábio, turma. A política desse mundo aqui não é nossa, não. A gente é cidadão do céu. Eu tenho que usar essas coisas aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse como pastor sendo julgado no Congresso, né, algum dia, e por algum motivo, né, o que eu falaria, né? Eu estou sendo aqui hoje julgado porque eu tenho uma posição contra o aborto. Se eu falar isso, o que vai acontecer? O lado que é contra o aborto fala: cara, ele é bom. Ele é bom. Eu gostei desse cara. E quem é a favor? Fala: seu xiita, não sei o que lá e tal. Não é? Agora, e se eu estiver num lugar em que eu estou sendo condenado por posições mais assim, dessa ala conservadora que não é bíblica, o que eu faria? Eu usaria o texto de Gálatas. Falei: eu estou sendo julgado, Gálatas 2:10, pela minha preocupação com os pobres. Aí a ala mais do lado da esquerda vai falar: cara, esse cara é bom, ele ama os pobres. E os outros falam: você entende? Tem que ter essa sabedoria, turma. Às vezes nos ajuda. E a gente deve usar, então, muito do que a gente crê para sobreviver nesse mundo difícil. Nós temos hoje a turminha do Enem aqui. Sobrou algum ainda? Sobrou algum? Jonathan, você é o último dos enenzistas de hoje que sobrou? É que você está no primeiro colegial, primeiro ano do ensino médio, né? Tem que falar assim. Então, hoje não vale nada o seu. Só vale a experiência. Legal, boa experiência lá. Mas os outros já foram, né? O pessoal do Enem já foi. Vocês que vão entrar na faculdade,
vocês vão ter que aprender a usar os valores que existem numa faculdade a seu favor. O que eu estou dizendo? Eu fiz um pouco de faculdade de biologia. E o que a biologia pensa, por exemplo, qual área da biologia pensa que vai entrar em conflito com a minha fé? Qual área? Qual crença dos biólogos normalmente vai em conflito com a fé? Qual que é? Teoria da evolução. Não toda, uma parte. Só que eu preciso passar de ano, não preciso? Ou não? Ah, vou bombar em todas as matérias, eu não consigo mudar o ambiente se eu bombar em toda matéria. Concorda comigo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que responder de forma a o que o professor quer avaliar, sem ferir a minha consciência. Então, a primeira matéria que eu tive na biologia chamava taxonomia. Taxonomia é a classificação evolutiva das espécies. Assim, nem pressupõe outra coisa. O que eu faço? Você pode criar maneiras, segundo a proposta iniciada por Charles Darwin. Aí responde. Eu estou respondendo o que o professor quer saber. Eu não preciso me posicionar, ok? Agora, se ele fala, você acredita assim? Aí você fala, professor, eu preciso de mais 10 folhas. Entende? Mas vai ter que saber dialogar. E se precisar se te colocar na parede sim ou não, você fala, não acredito. Acredito até certo ponto aqui, no que diz respeito à evolução dentro da espécie, por exemplo. Ok? Coisa assim. Mas essa sabedoria que Paulo está nos ensinando. Tem oposição, você sabe que você vai estar em ambientes de oposição. Você vai ter que usar isso daí com sabedoria. E esse é o propósito de revelar isso que acontece com o apóstolo Paulo aqui, a sabedoria para lidar com oposição. Mas o texto segue, e a última parte que eu quero concatenar meio que tudo que nós vimos até aqui, com esses 2 versículos que dizem assim. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E o texto continua com, na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração. Vimos as 2 brigas. Primeiro, a treta de Paulo com o sumo sacerdote, cujo propósito é mostrar que é necessária a submissão à posição. Depois vimos a briga entre saduceus e fariseus, que dá a ideia de que nós devemos lidar com oposição, com esse julgamento de Paulo, com muita sabedoria. Mas o encorajamento também tem uma palavra com S. Quando Jesus aparece para ele está mostrando 2 aspectos da sua natureza, que é a sua soberania e o seu amor. Depois de tanta confusão, Paulo ainda está preso. E são momentos, às vezes, de muito desânimo, né? Eu imagino Paulo aqui. Cada um tem aquilo que provoca desânimo. Há pessoas que ficam desanimadas quando tem uma rotina muito sem variações. Há outras pessoas que eu tenho lido aqui e ali, que quando atingem o sucesso que quiseram na vida, depois vem o desânimo, porque já não tem mais o que atingir. Mas outros lidam com desânimo quando as lutas não param. Quando são dias de temporal, um atrás do outro, dias escuros, dias difíceis, lutas que não cessam. E Paulo me parece que está nesse último grupo aqui. Ele está ali, está preso, e um dia apanha, no outro também, no próximo vai apanhar também. E nessas lutas e perseguições e dificuldades, né, ele prega fora de Jerusalém, os gentios se convertem. Mas a menina dos olhos do apóstolo Paulo é o povo judeu, e o povo judeu ele prega e Paulo apanha. Prega e apanha, eles não se convertem. E nessa luta, nesse insucesso que ele tem vez após vez, nessa rejeição do povo que ele tanto ama, então agora Jesus aparece para ele de forma que, infelizmente, na nossa época, geração, não somos apóstolos, Jesus não aparece, ele aparece de forma visível aqui no texto. E é interessante que para cada tempo temos o seu desafio. Neste momento, Jesus, ainda especialmente com o apóstolo Paulo, tem tido algumas aparições, e ele aparece aqui e fala, Paulo, coragem, coragem. E Jesus está ali de noite, o texto diz que Jesus se coloca
ao lado dele. Possivelmente o apóstolo Paulo está sentado, está deitado, deve estar com dores de ter apanhado no dia anterior. E ele fala que é sempre uma das palavras mais lindas do Novo Testamento, que é coragem, ânimo. Ou, como a expressão que Jesus mais usou no Novo Testamento é, não temas. Paulo, coragem. E Jesus, ele é esse consolo. Jesus, ele precisa ser esse consolo nos dias difíceis. Eu vejo que muitas pessoas têm lutado aqui e ali com suas situações pessoais, às vezes pecados escravizadores, às vezes com bebida, drogas, pornografia e outras coisas. São pessoas que querem muitas vezes buscar nessas coisas aquilo que só Jesus pode oferecer, que é o consolo. O Senhor Jesus, ele é o consolo. Consolo nos dias bons, que às vezes a gente nem percebe que precisa, mas especialmente nos dias difíceis. E a gente começa a perceber aqui que as dificuldades do apóstolo Paulo até o momento, elas são reais, mas não são toda a realidade. Há um propósito nisso que Paulo está passando, porque Jesus fala coragem, mas ele não para falando só coragem, coitado. Ele está dizendo o seguinte: olha, coragem, percebe que tudo que você está passando é um projeto meu. Hoje você testemunhou em Jerusalém. O que eu estou fazendo com você é levar você, conduzir você até Roma. Há um propósito em tudo isso que você está passando. Jesus está dizendo, eu estou te conduzindo. Calma, coragem. Jesus está dizendo o seguinte: essas lutas que você está passando, todas elas compõem meu plano. E aí eu quero voltar nos pontos das tretas aqui. Nessas lutas, há inclusive erros do apóstolo Paulo. Paulo não é perfeito. Paulo erra aqui com a autoridade, se conserta, mas compõe o plano. Nessas lutas, há uma forte oposição que briga, que quase despedaça o apóstolo, e Jesus está dizendo, sabe isso que está passando? Tudo isso, eu estou no controle, o plano é meu. E nós temos essa dúvida muitas vezes. Quando vem as dificuldades, circunstâncias difíceis, e pecados dos outros, e às vezes os nossos, e eu falo assim, Senhor, é isso mesmo? Seu plano? É esse mesmo que o Senhor quer? Dessa pessoa querer me despedaçar? É isso que o Senhor quer nesse seu plano mesmo? Até de eu errar? É isso? Estava dentro? Não era para não ser assim? Mas Jesus está dizendo o seguinte, meu amigo: tudo que aconteceu com você até agora foi o meu plano para que você testemunhasse em Jerusalém e agora para que eu te conduzisse a Roma. E é por isso que no versículo 12 vem esse versículo aleatório que diz assim: na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração. Quando Jesus diz, eu estou te levando para Roma, e acontece uma coisa dessa, na manhã seguinte, é para quem está lendo perceber, há uma conspiração, mas ela não escapou do controle de Jesus. Mesmo quando alguém nos fere, conspira, e mesmo quando a gente pisa na bola, isso não escapou do controle de Deus. Nós temos as nossas responsabilidades, mas ainda assim compõe um plano soberano e um plano amoroso. Jesus diz, coragem. Só que a gente está num momento, turma, que Jesus não aparece para a gente. Já apareceu para alguém? Melhor não perguntar. Não aparece. Não aparece. E muitas vezes o que nós fazemos, A gente precisa de alguns lembretes de que Jesus não está fisicamente, mas Ele está no processo. Dando aula aqui na igreja há muitos anos atrás, foi em 2008, uma matéria que era os atributos de Deus. Uma parte da matéria diz assim, o plano de Deus para a vida, para a história do mundo, é o plano mais perfeito que existe. Com todas essas lutas e imperfeições, não há plano melhor, porque senão Deus teria feito algo que não é perfeito, que não é bom. Então tudo que está acontecendo na sua vida e na minha é um plano perfeito do Senhor, não necessariamente para o meu benefício. Se você não é cristão, talvez não seja para o seu benefício, mas é um plano para a glória dele, e é o melhor plano que pode existir,
Não há nenhum plano melhor do que esse que está acontecendo. Porque Ele controla a história, Ele é soberano, mas Ele não aparece para mim e para você para dizer essas coisas. E aí, chega o momento que eu preciso lembrar. Alguém sabe o que é isso aqui? É um dente. De quê? O que vocês acham? Eu vou dizer onde que eu comprei por $10 daqui. De um Maasai que estava na borda do parque Masai Mara, no Quênia. Divisa com acho que é Tanzânia ali, enfim. Sabe Masai Mara? Sabe aqueles crocodilos que ficam no rio, que os gnus atravessam e ali... Então, sabe quem são os Maasais? Os caras que usam o cobertor vermelho, né? Então a gente foi conhecer a tribo Maasai e o cara falou, vou te vender. Eu falei, cara, é fake, né? Mas comprei. Aí cheguei na Nairobi, fui conversar com o pessoal que era de lá, falei, turma, o cara falou que era dente de leão. Eu falei, não, isso é dente de leão mesmo. Aí falei, perguntei para um, para outro. Eu não fiz DNA, mas eu acho que é. O que vocês acham? Isaac, traz para mim o seu colar, por gentileza. Aqui. Não. Pode usar 2 ao mesmo tempo? Será que passa em mim? Eu sou cabeçudo. Deixou grande. Deixou grande, agora passa. Obrigado, viu, Isaac? É meu agora, tá? Esse colar para mim mostra o que é esse último ponto. Os 2 símbolos do que está acontecendo aqui. Primeiro, Jesus diz coragem, símbolo da cruz, que é o amor dele, morrendo pelo seu povo. Então Jesus age em amor, encoraja o apóstolo. Mas eu gosto do dente de leão, que dá a segunda parte, que é, assim como você testemunhou em Jerusalém, cumpre testemunhar também em Roma, que a parte da soberania é o leão. É o leão atuando na história. Ninguém consegue parar. Um Jesus que é amoroso, Paulo está apanhando lá. Mas Jesus fala, calma, é parte do plano. E ele fala, eu estou no controle, eu sou soberano. É isso que está acontecendo aqui. Mesmo quando o apóstolo Paulo erra. E mesmo quando a oposição tão forte. Turma, esse é o propósito do texto. Lembrar que há princípios para seguir, submissão à autoridade. Eu devo lidar com sabedoria, com oposição, mas ainda assim, aconteça o que acontecer, eu tenho um Senhor que ama seu povo e que dirige os nossos passos. Essa é a realidade. Vamos orar.